Olá, bem-vindo então aqui ao módulo dos bônus, dos 5 bônus que a gente promete nesse curso. Nesse bônus especificamente nós vamos falar sobre autoestima, né? É um perigoso vilão, é um perigoso sabotador de qualquer plano, de qualquer conquista, de qualquer qualidade de vida, né? E de bem-estar, na verdade, né? E dificilmente a gente vai conseguir executar o nosso propósito na sua plenitude, né? Se a nossa autoestima não tiver adequada, né? É claro que a partir do momento que você descobre seus talentos, seus valores, sua história de vida, sabe, consegue saber o que você faz muito bem, né? Principalmente consegue começar a ajudar pessoas e ver a gratidão delas, isso por si só vai nutrindo e melhorando a nossa autoestima, tá? Mas é importante que você já tenha aqui os principais elementos dela para você ou melhorar ainda mais, né? Ou para, se você ainda não começou a executar o seu propósito, né? Você possa dar um up maior nela, né? E ganhar muito em qualidade de vida, né? Em satisfação e também na facilidade da conquista dos seus, de todos os projetos de vida que você vai ter, né? Esse vídeo nós vamos dividir ele em 4 rápidas etapas. O primeiro nós vamos falar um pouco de diagnóstico. O que seria, na verdade, um diagnóstico? Nós vamos entender que grau o seu caso está, por exemplo, de autoestima ou não, né? Como é que minha autoestima está? Será que está boa? Será que está ruim? Como é que eu sei se ela está boa, se ela está ruim? Alguns exemplos, né, de como que isso funciona para a gente entender em que grau de esfera você está quando se trata de autoestima. Depois nós vamos falar um pouco dos benefícios que autoestima, uma boa autoestima vai gerar para a sua vida, né? E depois nós vamos aí sim adentrar um pouco mais em entender, né, melhor o que ela é, como ela se transforma, por que se eu não tenho autoestima hoje, o que gerou isso, por que isso acontece, né? De que forma isso foi formado, quando, aonde, né? E no fim nós vamos falar sobre algumas assertivas e eficazes soluções para que você melhore a sua autoestima, ok? Então, começando na parte de diagnóstico, né? Você tem aqui abaixo, né, o link que você pode baixar os 26 sinais de uma possível baixa autoestima. Então, faça o download desse material, se você se sentir confortável, imprima, ou pelo menos tenha contato com ele, e aí é um material que é importante você, de tempos em tempos, você dar uma olhada para você ver se realmente ela está progredindo com essas ações que a gente vai tomar aqui, né? E se você realmente está colhendo os benefícios que a gente promete, né, através de uma melhor autoestima. Eu tenho certeza que se você fizer, né, alguns poucos passos do que a gente sugere nas soluções, e principalmente entendendo ela melhor, criando consciência melhor dela, né, tem dúvida alguma que você vai ter uma autoestima muito melhor e que a sua qualidade de vida, né, vai ser muito mais, sabe, você vai conseguir ser muito mais feliz, muito mais leve, né, tendo um entendimento mais claro disso aqui. Então, eu vou colocar rapidamente na tela aqui para você ver um exemplo desse documento, né? Então, ali a gente coloca alguns dos os principais sinais, na verdade, de baixa autoestima, que é para você, sabe, se autodiagnosticar, se autoanalisar, digamos assim, para você entender aonde se encontra nesse caso. Então, tem ali dificuldade, alguns sinais de baixa autoestima, né? Dificuldade de impor limites, né? Relações superficiais, dificuldades em ouvir críticas, né? Às vezes algumas culpas que você tem, sentimento de não merecimento, né? Desconfiar de elogios, né? Dificuldade em elogiar pessoas, né? Sensação de que os outros são ingratos, né? Uma autocrítica excessiva, aquele cara que é um mutilador de si próprio, necessidade de controlar os outros, preocupação com a opinião alheia, ficar rebaixando outras pessoas, né? Facilidade em achar somente os seus defeitos, sentir pena de si mesmo, dificuldade em expressar sentimentos, né? Então, voltando aqui agora para a tela, já faço um diagnóstico, né, desses 26 pontos que são sinais, né, realmente de baixa autoestima, e entenda, sabe, mais ou menos aonde você está. Claro que isso não é uma ciência exata, os 26, mas é como se você pudesse medir em grau, né? Aonde na escala eu estou? Eu vou colocar, por exemplo, aqui um xizinho em todas as características que eu me identifico. Não, essa parte aqui da minha autoestima, realmente eu tenho dificuldade de ouvir crítica, isso, sabe, me dói muito e tal. Eu tenho uma sensação que eu não mereço as coisas boas e tal, eu desconfio de elogios. Vai marcando ali, para você depois chegar, por exemplo, eu marquei 13, por exemplo, dessas 26 questões aqui que eu realmente me identifico, né? Então, é como se, né, bem a grosso modo, bem resumidamente,
É como se numa escala de autoestima, digamos assim, né? Você tivesse aqui, tipo, no 50%, né? Na metade, né? E aí você vai ter 50% de bons benefícios na sua vida, né? 50% de conquistas, né? E 50% de autossabotagem. Então você tem que ir melhorando isso aqui para você viver melhor, né? E também porque uma baixa autoestima é uma poderosa fonte, né? Na verdade, de autossabotagem. E aí, novamente, de tempos em tempos, é interessante você fazer essas marcações, por exemplo, aonde você identifica que não tá bom, né? Nesses 26 itens, porque aí depois de executar as soluções que a gente vai propor nesse vídeo, sabe? É extremamente prazeroso, satisfatório você voltar nesse papel, nesse mesmo papel marcado, entendeu? Algum tempo depois, 1 mês, 2 meses, sabe, 6 meses às vezes depois, você dá uma olhada e fala, nossa, cara, não acredito que eu marquei isso aqui, eu tinha uma enorme dificuldade com isso aqui, olha o quanto isso é fácil, o quanto isso é tranquilo hoje na minha vida, o quanto, sabe, eu realmente superei isso, não da boca para fora, mas internamente, né? É muito gratificante, né? A gente perceber essa autoevolução que a gente acaba gerando, né? E aí você vai cortando novos tracinhos ali até você realmente ficar com autoestima poderosa, né? Para você viver bem e principalmente executar seu propósito de vida, né? E nesse mesmo documento, né, na parte 2 dele, a gente tem os benefícios, os principais benefícios, né? Pode colocar rapidamente na tela aí, né? Então, é só para citar que como um efeito de uma boa autoestima, né, você vai gerar mais autoconfiança, você vai ter muito mais facilidade em ser otimista, né, você vai ter uma redução enorme daquele diálogo mental negativo, aqueles pensamentos mutiladores que nos fazem mal, né, você vai ter menos necessidade de reconhecimento, uma vez que sua autoestima, né, já vai estar bom, você não precisa provar isso para ninguém, né, você vai ter melhor capacidade de tomar decisões, mais coragem, tranquilidade ao lidar com as críticas, você vai ter mais prosperidade na sua vida, com certeza a autoestima gera isso, sem sombra de dúvida alguma, né? Uma redução drástica, né, de processos de autossabotagem, voltando aqui para a tela, né? Uma redução muito aguda no processo de autossabotagem, né? Assim, eu já fui para treinamentos extremamente profundos, aqueles que mexem lá na, sabe, lá na essência, lá naquela parte nossa mais interiorizada, né? E assim, é raro não ter algum problema de autoestima quando se ocorre autossabotagem, né? Porque se na nossa autoimagem, né, a gente está sempre achando que a gente é menos, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem valor e tudo mais, o que vai acontecer sempre que você consegue um grande avanço? Se lá na autoestima está assim, mas eu não mereço isso, mas eu não tenho capacidade, eu já estou além da minha capacidade, o que o inconsciente vai e faz? Reposiciona as coisas e aí você volta ao estágio original e recomeça um ciclo de autossabotagem. É muito comum você ver, às vezes, em treinamentos realmente poderosos, para finanças mesmo, você vê as pessoas tratando com essa questão do auto-amor, do amor próprio de uma maneira muito intensa. Por quê? Porque não tem como você realmente se prosperar sem autossabotagem, né? Se você não acredita que é capaz, né? Se você não acredita que é capaz, é isso que vai acontecer na sua vida. Você não vai ser capaz, né? E muitas vezes isso tem muito a ver, então, com esses processos de autoestima que a gente está falando. Então vamos para a parte agora aqui de entender, né? Para a gente conseguir entender, né? Além de agora que você já viu lá os sintomas, né, o diagnóstico para saber em que grau você está, benefícios, né? A gente precisa entender ela melhor para a gente saber, né, de onde veio e a simples consciência também já tem poder, né, de cura em muitos casos, em muitas etapas, né? O que é, na essência, na base, a autoestima? A autoestima é gostar de si mesmo, é amar a si mesmo, é estar contente em ser você. Entende? Então, de uma maneira muito resumida, mas essencial e poderosa, é isso, é a capacidade de você verdadeiramente amar a si mesmo. Não é falar que você ama a si mesmo, é aquele sentimento genuíno mesmo de autoaceitação, de auto-amor que você tem por você, né? Então, a gente pode considerar a autoestima, né, para ficar um pouco mais fácil também de entender quais são as soluções, em que grau você está, né, e talvez por que você não está, é basicamente isso, né? Então, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, né, quando se trata de autoestima, a gente tem um eu aqui, que é o eu atual, e aqui a gente tem um eu ideal, tá? Então vamos supor que isso são escalas, né? Então, vê, o seu eu atual, né? Quanto maior a diferença entre o seu eu, vamos supor que o seu atual, né, digamos que numa escala, assim, sei lá, digamos de 0 a 10 aqui, ele está aqui,
né? E você tem um eu idealizado que está aqui, quanto maior essa diferença entre o seu eu atual, né, e o seu eu ideal, né, maior vai ser a distorção da sua autoestima, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um eu atual aqui nessa posição e um eu idealizado lá no topo, ela vai estar com uma enorme dificuldade de autoestima. Por quê? Porque aquele eu que eu idealizei como sendo, sabe, o que eu quero, o que eu aprecio, o que eu valorizo, ele está muito diferente do que eu enxergo a mim mesmo, né? Então isso por si só vai gerar um enorme problema de autoestima, né? Eu estou criando uma imagem ali que ela está muito diferente do que eu estou, e aí eu vou estar super para baixo, né? Você tem formas, né? Várias formas que a gente vai abordar de lidar com isso aqui, né? Obviamente que uma é melhorar e subir o seu eu atual, através do desenvolvimento, através de novas competências, né? Talvez até novas conquistas também, mas não necessariamente. A gente vai ver que é muito perigoso a gente ficar atrelando a autoestima a coisas externas, né? A gente tem que atrelar ela a coisas internas, né? Mas uma outra também é a gente não decrescer, mas ter uma imagem mais realista, né, de um possível eu ideal. Por que às vezes isso é mais tranquilo, é simples de fazer e não necessariamente envolve dor, envolve ter que abrir mão de coisa? Porque às vezes a gente idealizou um eu, né, um eu ideal lá na infância. E às vezes sem a mínima lógica, sem a mínima estrutura, sem a mínima consciência do que você queria, do quais eram os seus valores, seus talentos, né? Aí a gente idealiza uma coisa lá na infância e até hoje a gente sente pessimamente. Por quê? Porque a gente não está sendo aquele eu que você decidiu que você seria lá com 6 anos de idade. Faz sentido isso, né? Então, muitas vezes a gente ter a consciência de que eu ideal é esse que a gente criou, né? A gente consegue reduzir simplesmente sendo mais realista. Você começa a depois entender que os elementos que você criou ali eram coisas completamente lúdicas ali, de uma criança, né, que obviamente não tinha estrutura mental totalmente formada, e você simplesmente reposicionar ele de forma mais realista já traz ele para mais próximo do seu eu atual, e isso por si só já melhora muito sua autoestima, né? Então, a primeira coisa importante da gente entender. A grande questão aqui é a gente ter a capacidade de basear nossa autoestima no interno, não no externo. Você vai basear sua autoestima no que você é no ser e não no ter, sabe? Ela é básica, ela é algo essencial, né? A autoestima é algo que vem antes da prosperidade, ela vem antes do sucesso, ela vem antes de bons relacionamentos, ela é essência, né? E ela influencia absolutamente tudo na nossa vida, né? O sucesso, por exemplo, é uma consequência de você estar bem resolvido consigo mesmo, né? Muitas pessoas ficam tentando tratar o sucesso só na ponta final antes de se resolverem bem. Isso nunca vai dar certo. Ela pode dar até alguns saltos momentâneos ali para em seguida, de novo, processo de montanha-russa, de altos e baixos, de autossabotagem, né? Por quê? Porque aquilo ali não está bem resolvido ainda, né? E aqui é importante falar de uma coisa que são algumas diferenças de autoestima, autoconfiança e humildade, né? Agora que a gente já classificou a autoestima, né, de uma maneira resumida, mas assertiva, da capacidade de amar, de gostar de si mesmo, de estar contente em ser você, você não pode misturar isso com autoconfiança, que é aquele estado de espírito poderoso para executar alguma coisa, algum projeto. Entende como isso é realmente diferente de amar e aceitar a si mesmo, né? Ainda que aquilo que eu estou fazendo, aquela empreitada que eu estou partindo não dê certo, a minha autoestima está baseada no ser, no eu me amar do jeito que eu sou, né? E outra coisa que é perigosa aqui é que as pessoas confundem isso com humildade, sabe? Às vezes as pessoas têm uma mania, né, de se rebaixar, de se auto-rebaixar, achando que isso é humildade, e às vezes elas estão sem querer, sem saber, destruindo a autoestima delas, né? Ora, você pode ser humilde mantendo a autoconfiança, mantendo a autoestima sem problema nenhum, né? Eu posso ser humilde à medida que eu escuto opiniões diferentes da minha, entendeu? À medida que eu valorizo as pessoas que estão ao meu redor, independente do grau econômico, independente da família que elas têm, do carro que elas têm, né? Do curso superior que elas fizeram, eu consigo sim atrelar essas coisas, né? E é importante que você entender que são coisas diferentes, né? Porque às vezes algumas pessoas elas acham que para eu ser humilde eu tenho que acabar com a minha autoestima, porque o humilde é o que aceita tudo, é o passivo, é o, sabe, é o permissivo até, e não tem nada a ver. Você pode ter humildade, mas saber dos seus valores, seus talentos, não estar disposto digamos assim, a passar por cima deles, né? Inclusive os seus valores de vida por si só, eles são uma chave e uma armadilha ao mesmo tempo, né? Toda vez que você tem claro seus valores de vida e os segue com afinco, isso por si só vai pegar o seu eu atual e vai estar sempre subindo ele.
cada nova situação que a vida te testar com seus valores e você se manter fiel a eles, a sua autoestima sobe. Você sente isso, você sente autoconfiança, você sente coragem, força, né? A mesma maneira que você começa a trocar, sabe, a ferir, a ultrapassar os seus valores, amigo, é um caminho sem escolha para uma autoestima para baixo. Eu posso, igual aquele vídeo que a gente deu exemplo lá do módulo de valores, eu poderia aceitar o suborno daquele chefe e desviar uma caixa ali, passar por cima dos meus valores? Poderia, né? E o que isso faria com a sua autoestima? Jogaria ela lá para baixo. E sobre isso você não tem escolha, né? Então, é aquele cara que provavelmente se ele fizesse aquilo, ele poderia até ter um benefício financeiro imediato. Mas primeira coisa que aconteceria ali, paz de espírito, felicidade, um abraço. Né? Ainda que você tivesse ganhos financeiros, essa finança que geraria aquele desvio ali não estaria felicidade e paz de espírito. Né? E segundo, você plantou em si mesmo uma raiz de autossabotagem. Tá? Eu posso executar algum tipo de corrupção? Posso. Eu posso ao mesmo tempo permitir que a minha autoestima não seja afetada para que isso gere um sabotador? Não, aí você não pode. Né? Então é aquele cara que ele está sempre fazendo esses acordozinhos, mas você vê que a vida dele nunca vai para frente. Né? Ele está sempre dando um jeito ali de dar um jeito no imposto, de não pagar, de ser o esperto e tal. Aí passando, saindo, você olha para a vida do cara, ela tá na mesma, ela tá andando meio que de lado, ela não usufrui. Por quê? Porque ainda que aquele cara teve um ganho imediato, no curtíssimo prazo com aquela ação, ao plantar uma raiz de autossabotagem na minha autoestima, o que minha autoestima falou lá internamente, lá para o meu inconsciente? O que você fez é errado e você vai pagar por isso. Aí, assim que aquela pessoa começa a subir um pouco, vem alguma coisa lá de que você fez errado, você é mau, você se sente culpado, você não consegue olhar no olho do seu filho, e aí a autoestima vai lá e joga aquele cara lá embaixo de novo. E aí a vida do cara fica uma gangorra, entende? Então, é importante que você tenha consciência disso e até das causas, ações e consequências, né, dessas coisas e principalmente dos seus valores que você já tem levantado hoje também, ok? Agora, olha que interessante. Se a essência da autoestima é eu amar a mim mesmo, você percebe como isso é meio que impossível se você não tem autoconhecimento? E agora você tem a capacidade, você tem um enorme, um potente, um específico autoconhecimento, né? Sobre seus talentos, sobre sua personalidade, sobre seus motivadores, sobre seus valores. Né? Quando eu falo amar a si mesmo, uma pessoa que não sabe os talentos, não sabe a personalidade, não sabe os motivadores, não sabe os valores, é como se o inconsciente dela falasse assim, amar a mim mesmo, ok, amar a quem? Quem eu sou? Entende? Amar a minha máscara, qual delas? Porque lá naquele ambiente eu sou aquela, lá naquele outro aquele, no relacionamento eu sou aquela, no trabalho eu sou aquela. Eu vou amar qual delas? Então o cérebro, ele flipa, ele dá um bug ali que ele fica perdido, né? E agora sim você tem capacidade, clareza para fazer isso acontecer na sua vida, né? Uma outra coisa importante, a gente não consegue, né? A psicologia já detectou isso. A gente não consegue amar os outros se antes a gente não ama a nós mesmos, né? Isso é uma consciência sensacional, né? Quantas pessoas eu conheço e eu vejo que estão aí tentando amar outra, tentando ter um relacionamento bacana, tentando arrumar o parceiro ideal, tentando arrumar um casamento, sabe? Tentando dar certo com o sócio dele e ela não ama a si mesma. É impossível, não tem como, sabe? De novo, é aquilo do cachorro correndo atrás do rabo, essa conta não fecha, né? Então, a gente vê então o quanto é poderoso a gente conseguir amar e aceitar nós mesmos, né? E o grande grau de consequências que a gente não consegue ficar livre, né, se isso não ocorre na nossa vida. E por quê? Será que por quê que é difícil? Por que a gente às vezes chega nessa fase adulta, né, a grande maioria das pessoas, com graves problemas com relação à autoestima? Isso aqui provavelmente foi gerado, né, novamente na sua infância, né? E tem assim, o cérebro tem inúmeras maneiras de sustentar e de criar isso, né? E são maneiras simples, sabe? São maneiras que às vezes as pessoas à nossa volta, elas fizeram com a gente muitas vezes sem a menor intenção, mas não importa, o resultado é o mesmo, né? Nesse caso, né, uma boa intenção não altera o resultado final, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Pais que raramente passam tempo em casa, que estão sempre trabalhando, né? Já gera no filho aquela questão, um sentimento de abandono, né? Infelizmente, isso é uma epidemia também da família como ela é hoje, né? As pessoas cada vez mais ocupadas, cada vez trabalhando mais tempo, mais fora de casa, né? Então, isso já automaticamente vai criando para o inconsciente, sabe? Uma resposta do tipo, eu sou menos importante do que o trabalho do meu pai, né? E aí, às vezes, o pai, quando tem pouco tempo em casa, ele, hoje eu quero sair com meus amigos, eu também sou menos importante do que os hobbies do meu pai, entende? E às vezes, assim,
às vezes o fato do pai estar trabalhando muito é justamente para gerar eu até entendo que é para gerar um sustento, para gerar segurança, para gerar estabilidade, às vezes até pelo futuro do filho, né, para poder conseguir pagar uma faculdade boa, mas infelizmente se não houver presença, principalmente qualidade de tempo, né, isso ele vai interiorizando na gente, né? Se eu fosse mais importante, o cérebro entende assim, se eu fosse realmente importante, meu pai passaria tempo comigo, minha mãe estaria mais tempo comigo, minha mãe estaria mais próxima a mim, entende? E aí às vezes já gera um problema disso aqui, que você vai chegar lá na vida adulta sem o menor entendimento de porquê, como que isso rolou, né? Uma outra forma de porquê que isso é gerado também, né, é a questão de bullying, né? Às vezes a gente sofre na escola alguns tipos de bullying, né, alguns tipos de codinomes, de rótulos, de maltratos, e isso vai contaminando a nossa autoestima. Quando a gente é criança, ou mesmo na adolescência, na verdade, nosso cérebro tem muita facilidade em interiorizar rótulos. Entendeu? Quando você é da fase adulta, você já sabe melhor lidar com isso. Mas lá na infância não, e aí a gente aceita facilmente um rótulo e aí às vezes ele fica lá dentro, né? Então se você não identificou, não tomou consciência e tirou esse rótulo na fase adulta, ele continua governando sim a sua vida, né? E uma outra maneira, né, é com a educação que a gente vai tendo, né? Coisas que os nossos pais ou nossos amigos diziam com muita repetição pra gente mesmo. Ah, tudo que você faz dá errado. Ah, você só faz isso e tal, né? Olha só de novo, ficar comparando com o irmão, sabe? Tem um irmão que é melhor numa habilidade. Olha lá, por que você não faz igual o seu irmão? Seu irmão é muito melhor que você. Aí você vai, sabe, alimentando ao longo de anos e anos alguma quantidade de rótulo e de baixa autoestima que vai sendo, na verdade, construída ali, né, por algumas questões desse tipo, né. Eu vejo muitas pessoas, eu preciso falar de um erro comum aqui, tentando ligar a autoestima com a aparência. Não caia nessa armadilha, né. Aparência no sentido de você estar bem cuidado, ela pode melhorar um pouco a sua autoestima? Pode. Mas não caia na armadilha de achar que eu não posso ter uma autoestima porque tem uma parte da minha aparência física que eu não sinto à vontade, que eu não sinto bem. Olha, eu poderia dar aqui uma centena de exemplos de grandes atores, por exemplo, de Hollywood, que a última coisa que eles têm é uma boa aparência e são pessoas que conseguiram extremo sucesso na vida e se amam completamente, apesar daquele nariz, apesar daquela perna, apesar daquele braço, apesar daquele rosto, apesar, sabe, daquela orelha, daquele negócio assim. Então, não caia numa armadilha de achar que, mas enquanto a minha aparência não for... Não, é perfeitamente possível, né? Você está bem, ter uma boa autoestima, né? Por quê? Porque, de novo, ela é relacionada a coisas mais internas, coisas mais interiores, ok? Agora, se a autoestima ela foi construída pegando esse raciocínio com várias coisas lá do passado, né? Na criação com os meus pais, na escola, no ciclo de amigos que eu tive e tal, então você já pode ter uma grande sacada aqui que as formas de lidar, de se libertar, de alguma maneira envolve, sabe? Envolve se libertar do passado, né? Se foi lá que aquilo foi construído, e se foi lá que foi plantado aquele vírus, digamos assim, na minha mente, né? É ali que está o problema, né? E então alguma das maneiras e formas vai ser uma forma de se libertar, sim, do passado, né? Por exemplo, uma crítica, né? A pessoa fala assim, mas quando a pessoa me critica eu fico marado e tal. A crítica, ela só incomoda quando ela encontra dentro de você uma concordância com o fato criticado. Né? Então, se você for ver, é mais uma coisa sua consigo mesmo. Por mais que pareça que foi o agente externo, que foi aquela pessoa, que foi o meu chefe, que foi o meu irmão, que foi, sabe, que falou aquilo e aquela pessoa gerou a dor em mim, isso é mentira. Aquilo só gerou dor porque em alguma instância interna você concordou com aquilo. Né? Se uma pessoa virar para mim e virar e falar assim, Rodrigo, você não entende absolutamente nada de desenvolvimento pessoal e de emoção. Você é uma lástima nisso. Isso vai doer em mim? Não. Por quê? Porque ele não encontra nenhuma base de concordância interna. Eu sei da minha capacidade, eu sei dos estudos que eu tive, mais do que isso, eu sei do quantas vidas eu já mudei, impactei, eu recebo testemunhos de pessoas agradecendo. Você entende o quanto isso é incompatível? Então, quando uma pessoa lança uma crítica desse sentido, ela não encontra um alimentador interno aqui, entende? Então, ela é como se fosse um espelho, ela do mesmo jeito que ela vem, ela volta, e ela não tem a capacidade de produzir dor. Né? Então, você já pode mapear também as principais críticas que mais te afetam, que mais te agoniam, pode ser já, digamos assim, um indicador para a parte da sua autoestima que precisa ser melhorada, né? Porque, de novo, ela só vai encontrar dor se ela encontrar uma concordância sua consigo mesmo sobre uma crítica que você ouviu.
Um outro cuidado que você precisa ter, ainda falando dessa questão, né, de culpar um externo, de culpar outra pessoa para, na verdade, um problema que está em nós, é que culpar outras pessoas por si só já produz sentimento de não merecimento. Então, é uma armadilha, né, perigosíssima isso da gente ficar culpando o outro, porque toda vez que você faz isso, se ela diminui e gera sentimento de não merecimento, toda vez que você faz isso, você está pegando o seu eu atual e jogando ele para baixo, jogando ele para baixo, jogando ele para baixo, entende? E depois, obviamente, o que isso vai gerar? Uma baixa autoestima, né? Então não é o que você quer, né? Então entenda essa armadilha, se livre dela, né? Para que isso não fique dificultando o seu processo de melhora e de evolução na sua autoestima. Agora, é importante entender também, né? Antes da gente começar a falar das soluções que a gente tem, que ela é um processo, tá? Assim como ela foi construída ao longo de uma vida, às vezes ao longo de uma infância inteira, de uma adolescência inteira, ou às vezes de uma fase adulta inteira, né? Ela foi sendo construída gradativamente, agora para a gente fazer o caminho também vai ser um processo. Claro que se você seguir os passos que a gente está aqui, você encurta muito esse processo, né? Mas não podemos entender ou achar que agora eu vou aplicar uma técnica aqui, meia hora sai o autoestima top. Não, infelizmente é gradativo, mas eu não vou nem dizer infelizmente, por quê? Porque é prazeroso o caminho, né? E à medida que a gente sente que a gente teve condição de alterar isso, a gente ganha uma convicção em nós mesmos, que é uma coisa extremamente valiosa. É como se a gente, a partir daí, conseguisse usar a adversidade gerando uma oportunidade forte de crescimento. Então vamos falar agora aqui da parte então das soluções. Agora que você já entendeu, sabe, diagnóstico para você entender em que grau, mais ou menos em que estágio, em que percentual estaria bom, médio ou ótimo a sua autoestima, né? Os benefícios que isso pode gerar. Você já entendeu muito mais da lógica por trás disso, como que isso é construído, como que a gente permite, como que a gente tem algumas armadilhas no nosso dia a dia. Vamos falar agora das soluções. Antes, é preciso falar que você não precisa executar todas elas, tá? Veja a que você mais se identifica, a que faz mais sentido para você, a que mais se enquadra no seu estilo de vida, né? Ou na sua personalidade e vai executando. E aí, à medida que você vai executando, você vai sempre de tempos em tempos, como eu falei, voltando lá naquele papel do diagnóstico e vendo se realmente, nossa, isso aqui eu marquei como eu era ruim, eu sentia isso muito, eu vejo como agora, depois de executar aquilo que o Rodrigo falou, isso não me faz mais mal, isso que maravilha e tal, um ponto superado, realmente, né, algo que eu consigo lidar bem, e aí você vai, né, se autodiagnosticando e indo para o próximo nível, para que você conclua esse processo de recuperação, caso seja, né, o seu caso, né, da sua autoestima, ok? Então, o primeiro ponto que a gente vai dar de solução é uma autoaceitação, né, do que não se pode mudar. Foco no que você pode. Isso por si só melhora a autoestima, tá? Eu tenho uma situação ali que eu acho que ela por si só está acabando com a minha autoestima. Se você simplesmente mudar o foco, focar só no que você pode mudar, você já vê que vai melhorar muito a sua autoestima. Isso aqui funciona para tudo, para um projeto, né, ou mesmo para a aparência. A pessoa fica achando assim, eu me sinto feio com uma parte específica minha, e aí na cabeça dela, no eu ideal dela, ela acha, se eu fosse bonito, minha autoestima estaria boa. Não, isso é focar no que você não tem controle, entende? E qual que é a dica que a gente está dando? Qual que é a solução? Se você estiver bem cuidado, eu te garanto que com o que você tem, eu te garanto que a sua autoestima vai estar extremamente poderosa, extremamente forte. Então, é a primeira sacada de solução que a gente tem, tá? Segundo ponto, segunda possível solução é a autorresponsabilidade, né? De novo, isso é o contrário daquela vitimização ou culpar os outros. Se você adquirir o hábito de se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida, isso por si só já restabelece a autoestima. Porque, de novo, isso coloca o foco em mim, nas coisas que eu posso fazer, não no foco no outro. Você não tem controle sobre o outro, você não tem controle sobre as circunstâncias, né? E a partir do momento que acontece uma coisa e aí você põe a culpa no externo, de novo, você está criando uma sensação de não merecimento e isso vai ao contrário, né, do que a sua autoestima necessita, né, para ser melhorado. Então, a autorresponsabilidade, assumir realmente a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, né? De novo, igual eu dei o exemplo, uma pessoa me criticou, então eu me senti mal, ela me fez mal. Não. Eu me fiz mal porque de alguma maneira eu concordei com aquilo. Entende o que é autorresponsabilidade? E aí passa a adquirir um hábito de, para tudo na sua vida, você realmente se sentir responsável, porque aí você sente que a mudança está na sua mão. E isso também já melhora muito um possível estado negativo que isso possa estar gerando, ok? Uma outra forma também simples e poderosa, autoafirmação. O que é isso?
é viver os seus valores de vida e manter-se fiel a eles, né? De repente, se você só fizer isso, eu tenho certeza que já mantém a sua autoestima no pico, no alto. Lembra de novo daquele exemplo, daquele vídeo lá, né? Aquela pessoa que virou e falou, não, eu não vou fazer isso porque isso é errado, isso seria uma desonra para minha família, e no caso dele deu o exemplo lá para o meu Deus, né? Então eu não vou fazer isso. É muito claro como que isso já revigora a autoestima daquela pessoa, né? Ali ele nem foi mandado embora, ótimo, mas eu sou capaz de afirmar, mesmo que numa situação hipotética daquela, ele teria sido mandado embora, é um mandado embora com a cabeça em pé, com coragem, com firmeza, de uma pessoa que não traz seus valores, é a pessoa que arrumaria facilmente outro emprego, entendeu? Porque ela tem essa sensação de merecimento, essa sensação de capacidade que veio atrelado a pessoa ser fiel aos valores de vida dela. E agora que você já sabe seus valores, essa possibilidade aqui é muito simples para você, né? Muito produtiva, que também aumenta o seu grau de autoestima do seu eu atual ali, ok? A questão de seguir os seus valores de vida. Uma outra possibilidade, que a gente já até falou em outro módulo desse curso, no módulo de sabotadores, é a troca de rótulos, né? Que a gente já levantou, né? Você lembra que eu até dei uma técnica lá de como que você usa uma troca de rótulo, começando da simples e indo para as mais altas? Até dei exemplo lá de como que os chineses faziam o soldado americano trocar de pátria e começar a atuar do lado chinês. Forma extremamente simples, forma poderosa de você levantar primeiro os rótulos que você aceitou na sua infância ou na sua adolescência, que são, digamos assim, degradatórios, e ir substituindo, sabe, cada passo por um rótulo um pouco diferente, né? Então, eu tenho um rótulo lá que eu sou um bundão, que eu sou um medroso, entende? Aí você começa a tomar simples atitudes que vai em desacordo com essa verdade, né? Dá até um exemplo, você, vou me vestir de uma maneira diferente hoje. Eu tô voltando, é coisa simples mesmo, sabe? Eu sempre volto da casa do trabalho para casa ou da academia para casa por um caminho X. Quer saber? Hoje eu vou pegar um caminho diferente que eu nunca peguei na vida e eu vou ser corajoso por isso. E aí coisas bobas que você fala, tá vendo? Sou corajoso, eu peguei um caminho desconhecido para mim e voltei para casa. Coisa extremamente boba e simples que vai fortalecendo por inconsciente a troca desses rótulos que você pode precisar e com certeza vai melhorar muito. Essa é poderosíssima, essa troca de rótulo. Quando a gente toca, né, com relação à autoestima, ok? Uma outra questão que não pode ficar de fora também como é uma coisa simples, né? Dá uma cuidada na sua aparência também. Não é mudar quem você é. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma plástica, eu tenho que trocar de não sei o que. Não. É simplesmente perante o que você já tem, né? Estar bem cuidado, porque realmente é complicado. Às vezes a pessoa está lá, não vai no salão, tem 4 meses, e aí não cuida, não corta um cabelo, não faz uma barba e tal, usa roupa relaxada dentro de casa, aquelas coisas quase caindo, né? Isso também acaba dando contribuição. Você está olhando para a sua imagem o tempo inteiro daquele jeito, né? Então, é passo simples aqui, de cuidar um pouco melhor da sua aparência, também é uma forma de melhorar. Claro, você pode fazer só uma ou duas, né? O que você mais se identificar, mas quanto mais soluções você conseguir se enxergar praticando dessas que eu estou dando, vai melhorar mais rápido o processo de subir essa sua autoestima, com certeza, né? E aqui, a principal de todas, tem uma aqui que se você só executar elas, eu te prometo que ela vai restabelecer a sua autoestima de maneira definitiva. Qual que é? Viver o seu propósito de vida, né? Entende que sobre tudo que a gente falou daquela parte de entender o que é autoestima, né? De rótulos, de não sei o que, de coisas que foram construídas. A partir do momento que você vive uma coisa que é viver seus valores, é viver seus talentos, é expressar sua personalidade, é estar feliz consigo mesmo, é ajudar pessoas a melhorar, né? É receber o reconhecimento e o feedback de pessoas, não, obrigado pelo aquilo que você fez. Cara, isso executa talvez todas essas que eu falei ao mesmo tempo, né? Então, se você simplesmente viver o seu propósito na prática, com certeza, nossa, vocês não têm noção como eu me sinto, entendeu? É como aquele exemplo que eu dei. Quando uma pessoa, por exemplo, vem e fala, Rodrigo, você não entende nada disso de emoção, entendeu? A todo momento tá chegando alguém falando, cara, nossa, eu fiz aquilo, Rodrigo, obrigado pela sua ajuda, tô até ajudando outra pessoa e tal. Entende como aquilo não consegue sobreviver enquanto você executa o seu propósito, né? Porque eu tenho provas ali de fatos que estão todo momento mandando para o meu inconsciente. Não, isso que esse cara falou não tem o menor sentido. Olha aqui o agradecimento dessa pessoa, entende? Então, viver seu propósito, né, é uma forma poderosíssima que ela, no caso, alinha talvez todas ou grandes partes dessas evoluções que a gente está falando, ok? Uma outra solução que eu também não posso deixar de falar.
Às vezes envolve ou excluir da sua vida, ou pelo menos diminuir um convívio com quem só fica pondo você para baixo, né? Tem aquelas pessoas que, sabe, nossa, eu só tomo patada, aquela pessoa só tá ali para botar o dedo na minha ferida, para falar do que eu sou ruim, para lembrar dos meus erros a todo momento, né? E aí, é muito mais difícil você trocar o rótulo, né? Se todo momento tem uma pessoa falando, lembrando e sustentando e, sabe, vangloriando aquele rótulo negativo lá, né? Então, se isso ocorre na sua vida, você tem basicamente 3 opções. Uma é excluir a pessoa da sua vida, né? Dependendo da origem da motivação de por que ela faz isso. Tem umas pessoas que realmente o melhor se fazer é isso. Mas quando não é o caso, né, você tem outras 2 opções. A primeira é reduzir, então, o convívio com essa pessoa, que em muitos casos já é suficiente. Tem pessoas que a gente não consegue simplesmente nunca mais ver, né? Então você pode reduzir. E uma outra e terceira seria se posicionar, né? Posicionar claramente, falando, olha, eu não aceito mais esse tipo de coisa, não faz sentido, tá? Né? Eu tenho muito mais pontos positivos do que negativos, ainda que eu tenha cometido erros na minha vida, eu estava tentando fazer o meu melhor, né? E isso acontece com a vida de todo mundo, não sou nenhuma aberração aqui, entende? Se posicionar, mas tem que tomar um certo cuidado também com pessoas que ficam tentando perpetuar essa coisa que a gente quer mudar na nossa vida, né? E por último aqui tem uma grande sacada simples, né? Que essa é do dia a dia, que a gente pode melhorar muito a nossa autoestima. É uma sacada psicológica que se alinha perfeitamente ao cérebro inconsciente e apressa muito a velocidade dessa mudança, que é olhar as pessoas nos olhos, né? E sempre que você estiver olhando, pelo menos no início que você vai fazer esse exercício, né? Sempre que você estiver olhando as pessoas nos olhos, você pensa internamente consigo mesmo, tudo que você pode fazer, eu posso fazer melhor. Isso é poderosíssimo, é extremamente simples e isso vai na raiz da sustentação da baixa autoestima. Por quê? Quando a gente tem baixa autoestima, normalmente a gente já sente até dificuldade em olhar nos olhos das pessoas, né? Você pode perceber que se você tem isso, se você marcou lá dos 26 muitos pontos altos, você vai ver que isso provavelmente te incomoda um pouco, né? Até de maneira que você não sabe porquê, mas é meio doloroso, meio doído, você tem uma certa dificuldade. Então, simplesmente olhar um pouco nos olhos das pessoas já dilui um pouco essa questão da autoestima. E se, além disso, né? Quando estiver olhando no olho da pessoa, não é de uma maneira arrogante, né? Que às vezes algumas pessoas vão falar, nossa, mas isso é prepotente, não é nada disso. Nós estamos usando aqui uma técnica que ela vai lá no seu inconsciente, vai te ajudar a ter autoestima. Com autoestima você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ter relacionamentos melhor, você vai poder ajudar mais pessoas, então desatrele alguma possível negatividade, ok? Então, tente fazer esse exercício por 1 semana, por 2 semanas que seja. Ao olhar nos olhos das pessoas, crie um pequeno hábito de pensar rapidamente, manter-se olhando fixo para o olho da pessoa e pensar internamente com sinceridade. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer melhor, né? Isso manda uma mensagem muito contraditória e muito poderosa para quem tem baixa autoestima, entendeu? Você vai internalizando ali no inconsciente, sabe? Uma coisa contrária à que ele guardou lá. Então, tende a apressar muito esse processo aqui, ok? E por último, né? Uma grande pergunta de ouro, né, que você pode ter em situações, às vezes, de constrangimento, às vezes de vergonha, que podem fazer você dar uma retroagida no seu eu atual da autoestima, né? Às vezes a vida interpõe, às vezes ocorrem momentos desses na nossa vida. Se você fizer essa pergunta de ouro, como eu posso sair dessa situação constrangedora ou vergonhosa mantendo a minha autoestima, né? Se você fizer essa pergunta, eu tenho certeza que o seu cérebro vai te mostrar uma forma. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente passa por uma situação vergonhosa ou constrangedora, a gente tende a ficar com uma vergonha até da gente mesmo, de querer até evitar pensar naquela situação, evitar imaginar uma ação naquilo ali, e isso faz a sua autoestima, sabe, ó, lá para baixo. Dá um decréscimo nela. Então, isso aqui é uma grande arma que você tem para sempre que você passar por momentos desse tipo, infelizmente a vida tem sim disso, né? Você ter essa pergunta na manga, aqui ó, no bolso, na carteirinha. Ah, ok, aconteceu uma coisa assim. Qual seria a ação que eu poderia tomar para sair dessa situação vergonhosa, mantendo a autoestima? Você vai ver como é brilhante algumas ideias que o seu ser tem de trazer à tona, sabe? A vergonha não precisa te maltratar, ela não precisa acabar com você, ela não precisa te jogar na lama, né? Eu dei alguns exemplos aqui ao longo desse curso, né? Das pessoas que estão passando por situações de dificuldade financeira, né? E que arrumou uma forma, por exemplo, de responder essa pergunta de, cara, eu estou passando isso mesmo, não é só eu, o Brasil está nessa dificuldade, é uma coisa temporária que eu vou superar. Entende? Uma forma simples, né? Então, para toda situação, por mais constrangedora que tenha, se você fizer essa pergunta, como eu posso sair dessa situação
mantendo a minha autoestima. Você vai achar um meio termo ali, ó, que a vergonha vai perder o sentido, o valor e a potência através de uma grande ação, entendeu? Eu posso ter sido trapaceado pelo meu sócio, entendeu? Isso não precisa ser uma coisa vergonhosa. Pode ter sido até uma coisa em público ali que aconteceu comigo. Se eu me posiciono de uma maneira, sabe, humilde, mas ao mesmo tempo de cabeça erguida, ó, isso que você fez é extremamente errado, mas eu não vou ficar nem te culpando, nem me culpando e eu vou arrumar uma forma de sair dessa situação de cabeça em pé, entende? Uma coisa muito simples que às vezes deixaria um momento ali, uma ponta do iceberg, te jogar muito para baixo aqui e não, você pode ter uma forma adequada de lidar com isso. Se você fizer essa pergunta, o seu cérebro vai te trazer essa resposta que não permita que você dê uma escorregada e volte lá atrás nesse processo seu, ok? Por último, então, nesse vídeo, para quem quiser aprofundar ainda mais nesse tema, né, ou apressar ainda mais esse caminho dessa questão da autoestima, eu vou sugerir o livro, né, pode colocar aqui na tela, é o livro A Arte de Amar e Ser Amado, do Robert Holden, né? É um livro excelente sobre isso, ilustra muito bem, dá outras formas lá, a maioria das grandes formas já está aqui, mas sabe, se você quiser ir um pouco mais a fundo, entender um pouco mais disso, talvez ajudar até mais pessoas, né, ou até porque é um assunto muito prazeroso, lida com a gente, lida com alto amor, capacidade de amar a si mesmo, amar o próximo, né, então se você quiser aprofundar um pouco mais, fica aí a sugestão desse livro também. Espero que você tenha gostado e coloque em prática essas situações para você ter uma vida muito mais harmoniosa, prazerosa, né, tendo uma autoestima adequada ao seu propósito e às suas capacidades, ok? Um forte abraço.